pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer a história do filósofo Antônio Gramsci. Enquanto muitos queriam o poder político, ele decidiu pela alma da cultura. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Il sud è una polveriera, ma senza guida non esploderà mai. Antonio, la terra! La terra, certo, la terra! Domani al tuo paese i contadini organizzano una protesta. Tu che cosa fai? E dico, dividiamoci la terra, subito. E sbagli. La prima cosa che devi fare è andare dai padroni, portargli via le armi, armare i contadini e poi dividere la terra, altrimenti vi accopperanno tutti come hanno fatto i fascisti. Ma non è mica facile. Certo, non è facile convincere i contadini a prendere le armi. E non è facile con il piccolo borghese. Há guerras que se travam com espadas e há guerras que se travam com palavras. No século XX, enquanto o mundo se reconstruía após o caos das guerras, o homem observava em silêncio. Ele não buscava conquistar territórios, mas mentes. Antônio Gramsci, o pensador que entendeu como dominar um povo sem disparar um único tiro. Mas havia algo que o impedia: a fé cristã. Para ele, o cristianismo era o último bastião da velha ordem, e destruir sua influência era essencial para que um novo mundo nascesse. Nascido em 1891, na pequena ilha da Sardenha, Gramsci cresceu em meio à pobreza e à dor. Doente e frágil, mas com uma mente brilhante, ele mergulhou nas letras, na filosofia e na política. Buscava entender o porquê da desigualdade e encontrou nas estruturas da sociedade o inimigo invisível. Para Gramsci, a religião, e principalmente o cristianismo, mantinha o povo preso à obediência, à resignação e à esperança de uma justiça celestial. Era preciso libertar a mente humana da fé, para que o homem acreditasse apenas em si mesmo. Gramsci formulou o conceito de hegemonia cultural, um império invisível construído não por armas, mas por ideias. Aquele que controla a cultura, controla a alma de uma civilização. Antonio Gramsci realized that if you can take over the institutions in a culture, you will be able to use those to influence society to create the socialist man you want. I think the most brilliant part of his plan was that he realized you could not only create a man that wanted big government to take care of him cradle to grave, but, and this is the genius of Gramsci, you could create a man that needed big government to take care of him cradle to grave. A man so dumbed down and so minimized in society, he wouldn't have the intellect or character to take care of himself. Ele compreendeu algo profundo. Enquanto a igreja moldava valores, a política apenas reagia. Portanto, para mudar o mundo, era preciso antes mudar o coração do homem, e a cultura seria a nova Bíblia. Em 1926, Gramsci foi preso pelo regime fascista de Mussolini. Enfraquecido, ele passou mais de uma década na prisão, mas foi ali, na solidão e no silêncio, que sua mente floresceu com maior força. De sua cela nasceram os Cadernos do Cárcere, uma série de textos que mudariam o pensamento do século XX. Ele traçou ali o plano para conquistar a civilização ocidental sem revoluções sangrentas, infiltrando a ideologia nas escolas, nas artes, na música e na própria moral coletiva. Era o nascimento de um novo tipo de revolução, lenta, silenciosa e espiritual. Mas havia um obstáculo: o cristianismo. Com sua moral enraizada na fé, na humildade e no amor ao próximo, representava a fortaleza mais sólida contra qualquer manipulação cultural. Para Gramsci, a igreja era o verdadeiro império a ser derrubado.
Enquanto o marxismo tradicional buscava tomar o poder pela força, Gramsci propunha corromper o poder espiritual por dentro, enfraquecer os símbolos, desacreditar os sacerdotes, ridicularizar a fé. Décadas depois de sua morte, as ideias de Gramsci se espalharam como um vírus silencioso. Professores, artistas e formadores de opinião se tornaram missionários de um novo evangelho, o da cultura secularizada. Sem perceber, o mundo passou a repetir os conceitos de gramscianos: liberdade sem fé, moral sem Deus, cultura sem verdade. A revolução não veio com tiros, veio com palavras. O conflito entre o pensamento de Gramsci e o cristianismo não é apenas filosófico, é espiritual. Um disputa pelo coração do homem, entre a voz da fé e o sussurro da ideologia. O Gramsci, na década de 30, ele foi preso, era comunista, e ele na prisão escreveu um livro e ele falou, não é mais revolução armada. Por que revolução armada? O que se dizia, o Marx, é que a partir do momento que um país fosse comunista, o resto do planeta viraria. Ele acreditava que ia ser. Isso, sim, e não se transformou. Então ele falou, deu errado, não funcionou. Vamos fazer o seguinte, a revolução agora vai ser intelectual. Cultural. A gente vai entrar na cabeça das pessoas, então vai dominar universidades, jornais. Essa foi a... Então, os pensadores pós-marxistas passaram a agir mais na índole ideológica. O próprio Lenin tem uma ação muito mais política do que é prevista pela teoria. Até que vem Antônio Gramsci, que estava preso sob o regime de Mussolini, quando escreve Cadernos do Cárcere, que ele diz que a ação é totalmente na ideologia. Então, a partir daí que você tem uma sutileza de ação no âmbito ideológico, apresentando algo, um rótulo com conteúdo diferente. A fé cristã diz: o mundo só encontra sentido quando se volta ao Criador. Gramsci responde: o homem cria seu próprio sentido. E assim, milhões caminham hoje sem perceber que vivem dentro da batalha que ele iniciou. Antônio Gramsci morreu em 1937, mas suas ideias continuam vivas. Ele acreditava que a cultura podia redimir o homem. O cristianismo ensina que apenas Cristo pode fazê-lo. Entre a ideologia e a fé, o mundo continua dividido. Mas quem tem olhos para ver, entende que esta batalha não é apenas social, mas espiritual. Efésios 6:12. Abre aspas. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Fecha aspas.